E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW. Eu sou o Gui, e é isso meu povo, chegamos aí ao fim de mais um pay-per-view da WWE, e esse pay-per-view foi o Clash in Paris. Meus amigos, eu vou falar pra vocês que na minha opinião, esse pay-per-view conseguiu ser melhor que o SummerSlam. E claro, nem todas as lutas foram maravilhosas, mas eu gostei bastante do pay-per-view. E é aquilo, no final vamos falar do que aconteceu aí no Main Events, que Becky Lynch acabou aparecendo e gerou um certo burburinho na internet por causa de um possível retorno de uma certa pessoa. Então, gente, não vamos perder mais tempo e vamos para o que interessa, que é a minha análise do pay-per-view Clash in Paris de 2025. E começamos aí com a primeira luta da noite, e essa luta foi entre o Roman Reigns contra Bronson Reed. E uma coisa eu preciso falar pra vocês aqui, meus amigos, a entrada ali, aquele cenário do Clash in Paris, com a Torre Eiffel, cara, ficou uma coisa linda, maravilhosa. Parabéns pra todos os envolvidos, porque realmente deu ali um visual magnífico, muito, mas muito bom. E quem dera que todos os pay-per-views hoje em dia da WWE fossem assim, com aquela temática do pay-per-view, ao invés de colocar só aquele telão de LED. A Torre Eiffel ali no meio deu um toque especial e ficou muito, mas muito bonito. E bom, gente, antes da gente falar aí da nossa luta entre Roman Reigns e Bronson Reed, eu queria que vocês prestassem atenção, se vocês pudessem depois dar uma olhada ali na entrada do Roman Reigns, vocês vão ver a aura que esse cara tem, é uma coisa incrível. E se vocês percebessem também, parecia até uma entrada tipo de videogame. Cara, foi uma coisa surreal. É incrível a energia que esse cara consegue transmitir e o público sempre tá ali do lado dele. É claro, ele tem os haters dele, mas uma coisa a gente não pode negar, ele continua sendo o rosto da WWE. Ah, Gui, mas espera aí. Tem o Cody Rhodes é o rosto da WWE. Não, gente, o Roman Reigns continua sendo o rosto da WWE até que alguém prove o contrário. O Cody Rhodes está chegando lá, mas o Roman Reigns não tem como. Ninguém tem a mesma aura que ele tem quando esse cara entra no ringue. E bom, gente, em relação à luta, ela teve ali um início bastante constante e lento, permitindo aí essa atmosfera que ela se desenvolvesse aí diante dessa plateia entusiasmada, essa plateia maravilhosa que é essa plateia da França. É uma coisa de doido, parece que você tá vendo ali um jogo de futebol com a torcida ali do lado. E não importava tudo que o Roman Reigns fazia, a plateia ficava polvorosa, era uma coisa de doido. Outra coisa também que vale a pena a gente ressaltar aqui nesse vídeo é falar sobre a evolução do Bronson Reed. Esse cara tá evoluindo e tá evoluindo horrores em cada luta que ele participa. Eu já sabia, todo mundo aqui na verdade, quem já viu ali o Bronson Reed fazer outras lutas, ter uma outra carreira fora da WWE, na época que ele era o Jonah Rock, se eu não me engano, ele fazia lutas excelentes também. Nessa parte ele sempre foi bom, porém, ele teve uma evolução de personagem muito grande, principalmente depois agora que entrou no The Vision de Seth Rollins. E essa luta ela se provou ser uma batalha intensa de poder entre dois indivíduos totalmente dominantes. O Bronson Reed ele se movimentou muito bem e parecia muito mais forte, claro. Ele também é bem maior que o Roman Reigns, mas é aquilo, a gente também não pode descartar o trabalho do Roman Reigns como babyface, que também teve muita eficácia, pelo menos na minha opinião. Teve alguns momentos de destaque, com o Bronson Reed revertendo a Spear do Roman Reigns com Sit Out Powerbomb, e o Roman Reigns que aplicou um Top Rope Zamon Drop naquele cara gigantesco que é o Bronson Reed. Agora, falando na questão da narrativa, a luta ela não teve muito enredo, tendo uma estrutura até bem básica. E para surpresa de 0 pessoas, Roman Reigns acabou saindo dessa luta com a vitória. E aquilo, gente, como eu falei anteriormente, tivemos aí uma grande atuação do Bronson Reed. No final nós vimos aí o Roman Reigns subindo ali na mesa dos comentaristas para poder comemorar. A gente viu ali o Jelly Roll e o Post Malone, que, meus amigos, olha só, se você visse o Post Malone durante todas as lutas, a WWE fazia questão de mostrar os dois ali o tempo todo, e o Post Malone sempre tava com aquele copinho de cerveja e parecia estar devidamente lubrificado o pay-per-view inteiro. Então assim, tava engraçado, toda hora que caía ali pra ele, ele tava fazendo alguma coisa e tava toda hora sorrindo como se estivesse na Disneylândia. Aí, enquanto o Paul Heyman tava verificando o estado de Bronson Reed, Roman Reigns entrou no ringue e olhou ali pra cara de Paul Heyman, olhando pra cara dele como se fosse assim, seu gordo safado,
E o que aconteceu depois? Paul Heyman acabou entrando em pânico. Aí o Roman Reigns pediu aqueles tênis dele que o Bronson Reed tinha roubado dele. O Paul Heyman não pensou 2 vezes, entregou pro Roman Reigns e fez aquela carinha de: olha, você continua sendo meu Tribal Chief, o caramba. Aí o que o Roman Reigns resolve fazer? Aplicar uma guilhotina em Paul Heyman e apagar o pobre coitado. Ele foi pro lado de fora, começou a comemorar ali com o pessoal, pegou aqueles tênis dele, começou a assinar e jogar ali pro povo. Com certeza aquele povo ali nem vai guardar aquele tênis, provavelmente vai pegar aquele tênis e vai vender na internet por um preço totalmente absurdo. Aí o que acontece depois? Ele olha pro lado e quem aparece? Nada mais nada menos que Bron Breakker. E Bron Breakker acaba aplicando uma Spear em Roman Reigns. Depois dessa situação toda, o Roman Reigns acabou sendo escoltado ali para os bastidores, ele nem queria ajuda. Se vocês verem ali o vídeo, ele nem queria ajuda. Aí o que o Bron Breakker resolve fazer? Aplicar uma outra Spear em Roman Reigns. E meus amigos, dali pra frente foi um massacre total, com o Bronson Reed aplicando acho que umas 3 ou 4 tsunamis em cima de Roman Reigns. O Jey Uso até tentou salvar o Roman Reigns, só que não deu muito certo, ele acabou apanhando do mesmo jeito. Muita gente tentou intervir, os seguranças, médicos, o pessoal ali do backstage, mas não adiantou muita coisa. O Roman Reigns acabou comendo umas 3 ou 4 tsunamis que pareceram devastadoras, uma atrás da outra. E do momento que esse pay-per-view começou, na hora que o Roman Reigns e o Bronson Reed entraram ali no ringue, cara, durou mais ou menos aí quase 50 minutos esse segmento inteiro, juntando com a luta. Cara, foi muito, mas muito demorado. Pegou aí praticamente toda a primeira hora do pay-per-view. Então, assim, o que aconteceu no final desse pay-per-view já era meio que algo esperado, porque o Roman Reigns precisava sair da WWE por um tempo, porque ele vai filmar o Street Fighter. Quem não sabe, Roman Reigns foi escolhido para fazer o Akuma no Street Fighter e vai ter que sair, no caso, para poder fazer as filmagens. Tanto o Roman Reigns quanto o Cody Rhodes vão participar aí do novo filme do Street Fighter. Como eu falei, Roman Reigns vai fazer o Akuma e o Cody Rhodes vai fazer o Guile. Eu acho que a única coisa que eu teria feito diferente nesse segmento final era ter feito ele no backstage, ou quando o Roman Reigns estivesse ali voltando ali pro hotel, ele fosse atacado pelo Bron Breakker e pelo Bronson Reed. Teria sido uma coisa diferente, porque isso já aconteceu em shows passados, com o Bronson Reed aplicando trocentos tsunamis no seu adversário. Ele já fez isso inúmeras vezes, então parece que é basicamente um copia e cola. A única coisa diferente foi que o Roman Reigns foi colocado ali naquela maca. Tirando isso, foi igual às outras vezes. O segmento, ele fez o que ele precisava fazer, que é tirar o Roman Reigns da televisão para filmar o filme. Mas como eu falei, eu teria feito diferente. Igual quando o Bronson Reed, se eu não me engano, foi contra o Damian Priest, que ele deu uma tsunami em cima de um carro, se eu não me engano foi mais ou menos isso. Poderia ter sido aí uma coisa parecida, uma coisa que realmente impactasse ali, que fosse diferente do que a gente já recebeu. Mas enfim, Bronson Reed saiu como perdedor, Roman Reigns como vencedor, e provavelmente a gente não vai ver o Roman Reigns tão cedo. Se eu não me engano, essa foi a 5ª luta dele no ano, e parece que cada ano que passa ele vai fazendo mais lutas. Então, se a gente olhar aí os próximos 2 anos, ele praticamente vai ser aposentado. Então, gente, vamos aí para a próxima luta da noite. E essa luta é uma luta de duplas, valendo os cinturões de tag team da WWE. Os campeões White Six, o time de Joe Gacy e Dexter Lumis, vão defender os seus cinturões contra os Street Profits, o time de Angelo Dawkins e Montez Ford. E antes dessa luta começar, nós vimos aí os Street Profits entrando ali com uma roupa diferente. Para quem já jogou Borderlands, vai se familiarizar com aquela roupa. E por incrível que pareça, eu falo com vocês aqui que eu nunca joguei Borderlands na minha vida. Na verdade, eu nunca joguei nenhum jogo da franquia. Então, gente, assim, falem pra mim aí se vale a pena começar algum jogo do Borderlands, se vale a pena, se realmente é bacana, porque eu tô procurando alguma franquia, um jogo diferente para poder eu investir. Então, assim, se você jogou, se você acha bacana, fala pra mim aqui nos comentários se vale a pena ou não. E assim, gente, o principal ponto de discussão dessa luta foi aquela crescente tensão entre os Street Profits. E pra vocês que não lembram, no SmackDown, o Bo Dallas jogou ali uma sementinha do mal, jogando ali um ponto de discórdia entre os dois,
e isso pareceu que surtiu algum efeito nessa luta. De vez em quando parecia até bem forçado essa tensão ali entre os dois, mas aí você lembra dessa situação com o Bo Dallas e realmente, gente, parece que não vai ter outro jeito. Parece que a WWE, uma hora ou outra, vai separar os Street Profits. Aí eu pergunto pra vocês, o que acontece quando você acaba com uma tag team na WWE ou em qualquer outra federação de luta livre? A verdade é que você tá focando geralmente num lutador. Você vê um lutador que vai brilhar naquela tag team, que tem mais carisma, que carrega aquela tag team. É muito raro que os dois lutadores aí estejam ali no mesmo nível. E em relação aos Street Profits, todo mundo sabe que a estrela ali da dupla é o Montez Ford. Então assim, eu me arrisco a dizer que no dia que eles resolverem aí terminar com essa tag team, o Angelo Dawkins vai passar por maus bocados. Eu não tô falando, cara, ele vai ser demitido. Pode ser que isso aconteça, mas, cara, entre os dois, você vê muito mais star power, você vê muito mais talento, até em questão de promo, ring skill, mix skill, do lado do Montez Ford. O Angelo Dawkins é um cara que só tá ali. Na verdade, assim, ele até melhorou, mas a WWE vê a galinha dos ovos de ouro no Montez Ford e não no Angelo Dawkins. Esse término vai ser muito, mas muito cruel pro Angelo Dawkins. E muita gente tá falando, mas a Bifab então provavelmente vai ser a manager do Montez Ford. Eu não iria por esse caminho. O que eu faria? Eu pegaria a Bianca Belair, tornaria ela e colocaria ao lado do Montez Ford. Ou se a WWE não quisesse tornar o Montez Ford, quisesse deixar ele como um babyface, deixaria a Bianca Belair como babyface, colocaria da mesma forma ela como manager do Montez Ford, colocaria o Angelo Dawkins como heel, colocaria essa feud entre os dois, e cara, depois que acabasse essa feud entre os dois, o Montez Ford seguiria para voos muito maiores, e o Angelo Dawkins, infelizmente, ia terminar de uma forma não muito boa ou positiva para ele. Agora vamos falar em relação à luta. A primeira parte dessa disputa pelos cinturões de tag team da WWE não foi muito especial logo nesse primeiro tempo. Mas à medida que a ação ela se tornava um pouco mais caótica, ela se tornava um pouco mais interessante. E no final, os White Six usaram seus números ao seu favor, trapaceando e conquistando a vitória para a dupla. Trapaceando e conquistando a vitória para os White Six. E eu vou ser sincero aqui para vocês. Eu esperava que os White Six seriam muito maiores do que eles são hoje. Parece que a empresa aí tinha grandes planos para eles, mas acabou que não deu muito certo. E querendo ou não, gente, a gente tem que admitir uma coisa aqui. O Bo Dallas não é o irmão dele. O Bo Dallas não é o Bray Wyatt. Eu sei que ele tá tentando fazer ali o trabalho dele. E eu não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, mas eu acho que é muito mais interessante quando a gente vê aquele Bo Dallas enigmático, ele aparecendo em certos segmentos ali no backstage, do que ele aparecendo ali no ringue com aquela máscara. Parece que é só um cara que tá ali do lado de fora fazendo um cosplay. Eu preferiria muito mais esse Bo Dallas ali no backstage, falando com outros lutadores, plantando essas sementinhas do mal, na pegada do até que o Karrion Kross estava fazendo, do que ficar sentado naquela cadeira usando aquela máscara e tentando se parecer com o irmão dele, coisa que ele não é. Ele deve buscar aí uma personalidade que seja do Bo Dallas e não tentar parecer um Bray Wyatt 2.0. Eu entendo que ele tá tentando ali continuar com o legado do irmão dele, mas, gente, dessa forma pra mim não vai funcionar. Mas então é isso, gente. Os White Six retêm os seus cinturões de tag team. Agora, galera, vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é pelo cinturão intercontinental feminino da WWE. A campeã Becky Lynch vai defender o seu cinturão contra a desafiante Nikki Bella. E bom, gente, tá aí uma luta que eu gostaria de recuperar o meu tempo perdido. No início parecia que a gente ia ter uma Nikki Bella diferente, parecia que a gente ia ter uma Nikki Bella diferenciada, um pouco melhor no ringue, inclusive nas promos que ela tava fazendo ali nos shows semanais da WWE, parecia que ela tava vindo com tudo ali pra cima da Becky Lynch, que realmente ia fazer diferença aí nessa luta, mas olha, meu Deus do céu, se arrependimento matasse, meu amigo, eu já estava morto há muito tempo. E pra ser sincero, eu quero tentar entender o que a WWE às vezes faz com essa divisão feminina da empresa, porque eles tentam trazer de novo uma Nikki Bella, que é de uma era diferente da era atual,
que, cara, a Nikki Bella não chega nem perto do nível que o atual roster feminino da WWE tem hoje em dia. A mulher é de uma era antiga, a mulher é de uma era das divas, é uma era de que ela conseguia fazer alguma coisa, porque se você olhasse o roster feminino, cara, não tinha grande coisa. Então digamos que ela conseguia passar de ano. Agora, com esse retorno dela aí novamente, a gente foi ver essa luta da Becky Lynch contra ela, e a Becky Lynch, ela não fez uma luta à la Becky Lynch, ela fez uma luta à la Nikki Bella. E eu vejo muita gente falando aí na internet que essa luta foi horrenda, que essa luta foi ridícula, que foi muito ruim. Gente, presta atenção. Não acho que essa luta tenha sido horrenda, ridícula, horrorosa. Não, ela não foi horrorosa, ela só foi uma luta ruim, tá? Ela poderia ter sido bem pior, mas não foi essa luta horrenda e horrorosa como a galera fala, não foi. Mas ela também não chegou nem perto de ser uma luta boa. E eu não digo nem que a Nikki Bella tava com uma ferrugem ali no ringue, que ela já não luta há muito tempo. Gente, ela sempre foi assim. Essa sempre foi a Nikki Bella. E dessa vez só ficou evidente esses erros dela no ringue, porque ela tava ali no ringue frente a frente com uma mulher que é muito, muito melhor que ela, anos-luz melhor que ela. Fora que aquele chute que ela resolveu dar no ar, provavelmente ela tá procurando a Becky Lynch até agora. E é isso aí, gente. Tivemos aí muitos pontos perdidos e momentos bastante desajeitados durante toda a luta. Ela acabou afetando a qualidade técnica de todo esse confronto. Teve outro momento que a Nikki Bella tentou ali bater com a cara da Becky Lynch na mesa dos comentaristas e aquilo foi ridículo. Se vocês olharem de novo ali a filmagem, gente, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Não pareceu nem um pouco natural aquilo. A Becky Lynch batendo com a cabeça, na verdade ela nem bateu com a cabeça. Ela foi batendo com a mão e foi indo e foi voltando, foi indo e foi voltando, foi indo e foi voltando. E aquilo não pareceu nem um pouco natural. Não tava nem um pouco bom. Foi ridículo aquilo. Não tava bom. E também aconteceu óbvio. O público tava bem mais quieto do que o normal. E aquilo, né, gente? Eu espero que a WWE nunca mais me entregue esse tipo de luta novamente. Eu espero que a Nikki Bella fique afastada e longe da minha televisão. Porque se a gente ficar vendo aí lutas desse nível, ao invés de você estar atraindo as pessoas para assistir o seu produto, você vai estar afastando. E a Nikki Bella sempre foi isso, ela sempre foi aquela mulher bonita ali no ringue. Ela até tentou melhorar um tempo, mas parou por ali. E teve até um momento durante o Raw, que eu não sei se vocês vão lembrar, que eu fiquei rindo pra caceta, foi quando a Io Sky falou ali com a Nikki Bella no backstage, e falou que a Nikki Bella era uma grande inspiração para ela, que a Nikki Bella pavimentou ali as estradas, o caminho para que mulheres como ela pudessem subir no ringue. Caraca, aquilo foi ridículo, chegou a me dar nojo. Pô, você coloca a Io Sky, uma das melhores lutadoras do planeta Terra, para falar que a Nikki Bella foi inspiração para ela e que a Nikki Bella pavimentou o caminho para que outras mulheres como ela pudesse ali lutar nos rings da WWE. Cara, pô, pelo amor de Deus, vai catar coquinho. Você acha mesmo que a gente vai acreditar nisso? Você acha que a gente é burro nesse ponto? Mas enfim, quando chegou no final da luta, nós vimos aí Becky Lynch usando aquele backslide característico agora dela, que ela tá fazendo direto. Foi melhor naquela Triple Threat Match que ela teve contra a Bayley e a Lara Valkyria, foi muito mais bonito, e dessa vez foi um pouco cagado. Mas, gente, fiquem tranquilos que esse aí não é o finisher dela. Fiquem tranquilos. Saiu um pouco cagado agora, mas também vocês olham pro outro lado e vê quem tava lutando contra ela, né? Então, sendo assim, Becky Lynch retém o seu cinturão intercontinental feminino. E agora a única coisa que me deixa curioso é saber quem vai ser a próxima desafiante por esse cinturão intercontinental. E talvez com o que aconteceu no Main Event, provavelmente a gente vai saber já já. E agora, meu povo, nós vamos para a próxima luta da noite, e essa luta é uma luta entre Rusev contra Sheamus, em uma Donnybrook Match. E olha, eu vou falar com vocês aqui que essa luta, ela foi uma guerra total, e que só foi melhorando à medida que avançava. E pra quem tava assistindo essa luta, parecia que os dois queriam realmente se matar. Golpes muito fortes, aqueles shillelaghs que eles estavam usando, aqueles bastões de kendo, cadeiras e muito mais. Tinha tudo nessa luta. E assim, talvez a gente tivesse ali alguns momentos desconexos aqui ou ali, mas isso aí contribuiu para aquela sensação autêntica da luta. E outra coisa que eu preciso falar pra vocês aqui é que, cara, olha, vou ser sincero, no dia que o Sheamus, ele se aposentar da WWE, vocês vão sentir uma falta, mas uma falta desse cara. Eu, com certeza, vou sentir muita falta dele, porque, olha, o molde com que esse cara foi criado
ele foi usado nesse molde e o molde foi jogado fora, porque não existem mais assim lutadores na pegada do Sheamus. No dia que esse cara realmente querer se aposentar da luta livre, vocês vão sentir muita falta dele, mas muita mesmo. Pensa naquele lutador que não importa a luta que ele esteja, ele vai participar e vai entregar tudo de si ali no ringue. E o Rusev, o que eu vou falar do Rusev, gente? O Rusev foi a melhor luta dele desde o momento que ele voltou pra WWE. Vocês vão concordar comigo que ele tava um pouco apagado desde o momento que ele voltou, e meio que a carreira dele começou a se revitalizar depois que ele entrou nessa feud com o Sheamus. E digo mais, eu não ficaria nem um pouco chateado se a WWE resolvesse pegar esses dois e transformasse numa tag team ao estilo do The Bar, um The Bar 2.0. E pra vocês que não lembram, foi exatamente assim que o Cesaro e o Sheamus eles se uniram pra se transformar no The Bar. Eles começaram em várias lutas, acho que uma série, foram 7 lutas se eu não me engano, e depois dessas lutas, meio que um começou a ter respeito pelo outro, e eles se uniram e formaram o The Bar. Pra mim, uma das melhores tag teams que já existiu. Simplesmente quem não gostava do The Bar era maluco ou mau caráter. Não, tô brincando. Mas a tag team era muito boa. Teve um momento dessa luta que o Rusev, ele usou aquele Accolades em cima ali daqueles barris de vinho ou de whisky, não sei o que era. Enfim, eram uns barris ali que estavam do lado de fora do ringue. E ele usou aquele Accolades, que é o Camel Clutch. Cara, a imagem foi maravilhosa, E depois nós tivemos aquele White Noise do Sheamus em cima das mesas, que também foi algo incrível de se ver. No final, nós vimos aí o Rusev aplicando novamente um Accolades no Sheamus, aquele Camel Clutch, com o Shillelagh do Sheamus, e meio que colocou assim na boca, meio que forçando ali a boca dele pra trás. Ele joga o corpo pra trás e meio que dá uma pressão maior ali nas costas do Sheamus. Cara, e por incrível que pareça, o Sheamus, ele desistiu. E tem uma coisa que é interessante, que eu não sei se foi o Michael Cole ou se foi o Wade Barrett que falou. Foi apenas a segunda vez que o Sheamus, ele desistiu numa submissão em uma luta em 18 anos. Se isso aí não é um lutador protegido pela empresa, meu irmão, olha, eu não sei o que é. 18 anos... é só a segunda vez que você desiste para uma submissão. E não foi qualquer submissão não, foi uma submissão de um jeito bem brutal mesmo. E quem tava precisando mais dessa vitória, claramente, era o Rusev. O Sheamus é aquele lutador que pode ter uma derrota aqui, pode ter uma derrota ali, que não vai afetar nem um pouco ele. Mas agora eu não sei se a feud acabou ou se eles vão continuar essa feud em outros pay-per-views. Não sei se eles vão ali continuar no WrestlePalooza ou em algum outro pay-per-view ou ali nos shows semanais. Mas cara, se realmente aí terminou essa feud entre os dois, eu tentaria colocar os dois em uma tag team, não seria algo ruim. Ah, mas o Sheamus, ele precisa lutar pelo cinturão intercontinental pra ser Grand Slam, é o único cinturão que ele não ganhou. Calma, gente, calma. O Sheamus recentemente assinou um outro contrato de múltiplos anos com a WWE. Com certeza a WWE vai pensar nisso uma hora ou outra e vai entregar esse cinturão intercontinental pro Sheamus. Fiquem calmos. E até o momento desse pay-per-view, pra mim, essa aí foi a melhor luta. Aí depois nós tivemos a próxima luta, que foi Logan Paul contra John Cena. E é exatamente a próxima luta que nós vamos falar a seguir, John Cena contra Logan Paul. E agora eu pergunto pra vocês, principalmente pros haters do Logan Paul, já tá mais do que na hora da gente olhar esse cara e falar que ele é um wrestler de verdade, não uma celebridade, um youtuber que virou lutador. Hoje a gente pode falar mesmo que o Logan Paul é um lutador de luta livre. O cara, ele tá sensacional. E eu, sinceramente, eu não tô nem aí pra o que ele faz fora do ringue, o que ele fala, quem ele apoia. Eu não tô nem aí. Eu tô falando sério. Eu quero saber o que ele faz no ringue. Ele vai entregar? Vai fazer boas promos? Vai fazer boas histórias? Vai estar envolvido em boas coisas ali no ringue? Ah, vai. Beleza. Então é isso que eu quero saber. E ele, pra mim, ele tá entregando e bastante. E apesar de eu achar que ele tava um pouquinho menos afiado do que as outras lutas que ele fez, isso não tirou nem um pouco o brilho da luta entre ele e o John Cena. Tivemos aí muitos false finishers e bastante emoção naqueles momentos finais da luta. E é claro,
a torcida da França estava absolutamente eletrizante durante todo o período. Até porque, né, gente, provavelmente aí é a última vez que a população ali da França vai ver o John Cena lutando, então foi um momento mágico para eles, e com certeza ia ser para qualquer outra pessoa que esteja assistindo em qualquer outro lugar do mundo. Agora, outra coisa bastante interessante que vale a pena a gente mencionar nesse vídeo aqui de análise é, cara, parece que o John Cena usou todo o arsenal dele em cima do Logan Paul. Inclusive, nós vimos ele aplicando ali um Styles Clash do AJ Styles, um End of Days do Baron Corbin, teve também um Cold Reds do Amazing Reds, não é um Pop Rocks da Roxanne Perez, é um Cold Red do Amazing Red. Depois vocês dão ali uma pesquisada pra saber quem é o Amazing Red, pra você que não conhece, vocês dão uma pesquisada aí, Amazing Red. Teve também ali um Tornado DDT que, todos os golpes que o John Cena aplicou, não encaixou muito bem. Esse Tornado DDT do John Cena é bem ruinzinho mesmo, eu nunca gostei, na verdade. Agora, esse End of Days e esse Styles Clash que ele aplicou, cara, me fez pular da minha cama. Interessante a gente também falar que, apesar do Logan Paul ter evoluído ali no ringue horrores, essa questão dele aplicar o Buckshot Lariat do Hangman Page, eu acho que ele precisa treinar mais isso, tá? Das vezes que ele tenta aplicar esse Buckshot, eu não sei se vocês vão entender o que eu tô falando, vocês dão uma olhada ali, no momento que ele vai aplicar esse Buckshot Lariat, do momento que ele vai fazer o giro para poder aplicar ali o Buckshot Lariat, parece que o joelho dele dá uma certa entortada e, cara, eu vou falar com vocês aqui, se ele continuar fazendo dessa forma, com certeza, uma hora ou outra, ele vai se machucar sério. Então, assim, se eu fosse uma pessoa que estivesse ali próxima dele, eu falaria isso com ele. Fala só, irmão, dá um tempo com esse Buckshot Lariat, tenta treinar ele de uma forma melhor, de que você consiga ficar em pé na hora que você faz aquele giro, você consiga cair de uma forma melhor, do jeito até que o Hangman Page consegue fazer, porque do momento que ele faz, gira ali, ele dá uma torcida no joelho dele, cara, eu tô prevendo que isso aí vai dar merda uma hora ou outra. Fora também que ele já errou esse Buckshot Lariat várias e várias vezes. Do momento que ele girou, ele meio que ou caiu sentado ou caiu meio de frente, foi um pouco esquisito, e se eu fosse ele, eu pararia isso durante um tempo. Eu sei que o Logan Paul é um cara muito esforçado, ele tá tentando fazer de tudo para que as pessoas vejam que ele tá se esforçando bastante, mas, gente, pelo amor de Deus, tem certas coisas que realmente não estão funcionando. Se não estiver funcionando, pô, dá um tempinho, treina mais esse golpe e depois você volta a usar. E bom, gente, no final da luta nós vimos aí o John Cena aplicar o seu 20º Attitude Adjustment em cima do Logan Paul, porque ele usou tantas vezes que parecia ser o 20º que ele usou nessa luta. E aquilo, né, foi uma ótima luta, a luta foi muito boa. Pra mim, a melhor luta da noite. Tem gente que não gostou, tem gente que achou chato, eu gostei bastante. Pra mim foi a melhor luta da noite, juntamente com Sheamus e Rusev. A luta ela teve um período muito curto para poder ser construída, a construção dessa luta inteira teve um período muito curto, mas eu acho que ela fez o trabalho que ela tinha que fazer. E como eu falei anteriormente, vocês podem odiar o Logan Paul, podem achar ele um ser humano horrível, um cara chato, um cara mesquinho, um cara isso, um cara aquilo, mas vocês não podem falar que esse cara não presta no ringue. Ele é bom, e ele é muito bom no que ele faz. Se fosse uns anos atrás, com certeza, se alguma pessoa falasse pra mim, um dia o Logan Paul vai se tornar um campeão mundial, provavelmente eu ia rir da cara daquela pessoa e falar que aquela pessoa tá louca. Hoje, se você falar pra mim que um dia o Logan Paul vai ser um campeão mundial, eu totalmente acredito, e não me oporia a isso. Agora, a única coisa que nos resta saber se realmente o Brock Lesnar vai enfrentar aí o John Cena no WrestlePalooza, e tudo indica que isso vai acontecer sim. Agora, em relação ao Logan Paul, eu não sei o que vai acontecer com ele daqui pra frente. Qual vai ser o seu próximo adversário, se ele vai lutar por algum cinturão, isso eu já não sei. Foi uma ótima performance tanto do John Cena quanto do Logan Paul. Então é isso, gente, vida que segue. Então, galera, nós vamos para o Main Event da noite. E esse Main Event é uma Fatal 4-Way Match pelo cinturão mundial dos pesos pesados. Seth Rollins, o campeão mundial, vai defender o seu cinturão contra CM Punk, Jey Uso e LA Knight. Bom, vamos lá, gente. Então, assim, durante o pay-per-view, tanto o Bronson Reed contra o Bron Breakker foram ali colocados, né, para fora da arena depois que eles atacaram o Roman Reigns. O Adam Pearce foi lá e falou que se eles se envolvessem em algum momento da luta do Seth Rollins, os dois iriam ser suspensos
e sem pagamento. Fora também que Paul Heyman acabou indo pro hospital depois que ele sofreu ali aquela guilhotina do Roman Reigns, ou seja, Seth Rollins estava completamente sozinho para essa luta. E todo mundo queria um pedacinho do Seth Rollins. A luta ela começou um pouco lenta durante alguns momentos, mas a ação acelerou e todos acabaram se envolvendo. E por mais que as pessoas estejam um pouco divididas com esse main event, pra mim ele foi bastante agradável. E é claro, ela não foi melhor que as outras lutas que antecederam ela. Tivemos aí alguns momentos marcantes com a queda do LA Knight através da mesa de comentaristas, alguns falsos finishers, bastante contra-ataques, e é claro, a narrativa entre os lutadores. Teve alguns momentos da luta que ela foi bastante confusa, como sempre acontece aí nessas lutas de Fatal 4-Way, e a plateia ela não estava interagindo tanto quanto as lutas que antecederam essa. Mas aí, meus amigos, quando chegamos no final dessa luta, CM Punk ele estava preparado para acertar o Seth Rollins em mais um GTS. Ele parou durante um tempo, olhou ali para a câmera, falou alguma coisa que eu não lembro o que que era. Se eu não me engano, ele falou go to sleep. Aí do nada, uma pessoa baixinha de capuz entrou no ringue e aplicou um low blow, um golpe baixo ali no CM Punk. E depois essa pessoa baixinha de capuz acabou se revelando ser Becky Lynch, nada mais nada menos que a esposa de Seth Rollins. Ela aplicou esse golpe baixo e com certeza ali o Seth Rollins aproveitou e aplicou seu finisher em CM Punk para poder reter o seu cinturão. Agora eu quero que vocês imaginem uma coisa comigo. Pensem bem aqui, olha só. Durante essa luta, o Seth Rollins ele falou com o CM Punk que odiava ele e odiava a família dele. Tipo, aleatoriamente eu vou falar que eu odeio a sua família. Beleza. Aí no final você poderia introduzir qualquer outra pessoa ali como novo membro do The Vision. Inclusive eu acho que era isso que iria acontecer. Você ia introduzir, sei lá, um Austin Theory, um Ethan Page, talvez até um Tony D'Angelo do NXT. Inclusive se vocês olharem ali a conta do Tony D'Angelo, ele tava treinando ali numa academia, não sei qual academia, enfim, não importa. E ele tinha colocado Paris ali embaixo. Aí o pessoal tava comentando, pô, será que o Tony D'Angelo vai ser aí um novo membro do The Vision? Aí, pô, eu pensei, cara, porra, Tony D'Angelo, pô, poderia ser muito, pra mim, muito mais um Austin Theory da vida, um Ethan Page que tá mandando muito bem no NXT. Não vai demorar muito, ele vai ser chamado aí pro main roster, não duvidem disso. Aí a WWE resolveu escolher Becky Lynch para poder ajudar o seu marido. Aí de novo a gente vê essa situação. CM Punk deitado, CM Punk sendo roubado do seu cinturão mundial e agora a mulher de Seth Rollins, Becky Lynch, ajuda ele. Ou seja, temos aí Becky Lynch e Seth Rollins, um casal, contra CM Punk. Vocês lembram daquilo que eu falei com vocês? Que o Seth Rollins durante a luta falou que odiava a família do CM Punk? Pois bem, gente, olha só. Se isso não vai trazer de volta uma pessoa chamada AJ Lee, então eu não sei o que a WWE tá fazendo. Sério, eu quero que vocês pensem comigo. Se você tá fazendo toda essa construção, você fez isso nesse pay-per-view e tinha certeza, a WWE não é idiota, eles não são idiotas, o Triple H não é burro nesse ponto. Com certeza falaria assim, pô, vamos colocar Becky Lynch pra poder ajudar o Seth Rollins com o CM Punk. Você acha mesmo que no dia seguinte o nome da AJ Lee não ia estar nos Trending Topics do Twitter? Vocês acham mesmo que isso não ia acontecer? Pois bem, então assim, eu tenho certeza que a AJ Lee já assinou esse contrato. Eu tenho certeza que vamos ter aí uma luta entre Seth Rollins e Becky Lynch contra AJ Lee e CM Punk. E tem outra coisa pra vocês. Depois da luta, eu não sei se foi um vídeo, mas enfim, eu tive uma informação que o CM Punk, eu acho que foi no post-show, eu lembrei agora, foi no post-show. O CM Punk pegou um cartaz escrito, por favor, traga de volta a AJ Lee. Ele pegou aquele cartaz e levantou aquele cartaz. Aí você para pra pensar. De todos aqueles cartazes que ele poderia ter pegado ali de algum fã e levantado, enfim, feito alguma coisa, ele pegou logo esse. Então assim, se não tá na cara, então eu não sei o que é. Se a WWE começa nessa construção com agora a Becky Lynch, eu não sei se a Becky Lynch agora vai ser um membro mesmo do The Vision ou se ela só tá ajudando ali durante esse período. Não sei se vai realmente acontecer isso, se ela vai ser membro do grupo ou se tá ajudando durante esse período. Mas pensem bem, se a WWE tá resolvendo fazer isso
e não trazer de volta a AJ Lee, vai ser o famoso tiro no pé. Se eles resolverem, sei lá, pegar uma Roxanne Perez, uma outra lutadora, sei lá, Rhea Ripley, uma outra, qualquer outra lutadora do roster, não importa quem seja, pode ser a melhor lutadora da história da humanidade, não importa. Se não for a AJ Lee, vai ser um tiro no pé. Então, provavelmente, pelo menos na minha opinião, no WrestlePalooza, nós devemos ter aí Seth Rollins e Becky Lynch contra AJ Lee e CM Punk. Fora também que provavelmente a gente vai ter John Cena contra Brock Lesnar. Tudo isso competindo com o pay-per-view da IW All Out. Agora eu pergunto pra vocês, quais pay-per-views que vocês vão assistir? Ou qual pay-per-view que você vai assistir? O All Out ou o WrestlePalooza? Eu já falo pra vocês aqui que a minha prioridade é o WrestlePalooza. Até o momento, a única coisa que me chama a atenção no All Out é o Edge, que é o Cope, e o Christian contra o FTR. Tirando isso, não sei o que a IW vai fazer. Rapaz, eu acho que a IW vai ter que pegar o Darby Allin, atirar de cima do prédio, fazer ele reviver de novo, atirar ele de novo, fazer ele reviver de novo, para que as pessoas se interessem pelo pay-per-view. Por quê? Você tá trazendo a AJ Lee de volta pra fazer tag team com seu marido, CM Punk, lutando contra Becky Lynch e o Seth Rollins. Ainda vamos ter John Cena contra Brock Lesnar. Então assim, como é que você vai competir com isso? Fora as outras lutas que eles vão anunciar. Espero mesmo, do fundo do meu coração, que a IW pense muito bem nas lutas que vocês vão colocar nesse pay-per-view. Até porque não vai ser uma novidade estrondosa o Edge e o Christian fazendo tag team na IW. Até porque vocês acabaram de entregar isso pra gente. Beleza, vai ser contra o FTR, mas não vai ser tão especial como estava sendo antes. Não vai ser pelos títulos de tag team e não vai ser por nada. Vai ser ali FTR contra Edge e Christian, que eles acabaram de sair de uma luta de tag team. E agora vocês vão ter que competir com a WWE. Seth Rollins e Becky Lynch contra AJ Lee, CM Punk, Brock Lesnar e John Cena, fora as outras lutas. Eu quero ver o que a IW vai fazer agora. Mas enfim, gente, agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês sobre esse pay-per-view. Não vou mentir pra vocês não, gente. Teve alguns momentos ali que eu senti um certo sono, que eu quase dormi em algumas lutas, mas eu falei, vou tomar um cafezinho pra ver se eu acordo e consigo assistir esse pay-per-view todo. E realmente, eu gostei bastante, gostei do pay-per-view, e a energia que esse público aí da França transmite para todas as lutas, é bem legal mesmo. E eu não me admira da WWE trazer aí pelo menos uma vez por ano um pay-per-view aí pra França, porque essa plateia, cara, essa plateia é maravilhosa. Então, galerinha, não esquece de deixar a sua opinião aqui sobre as lutas e o que você achou desse pay-per-view aqui embaixo nos comentários. Então, galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!